Olá, irmãos, boa noite, a paz. Boa noite a todos vocês que já entraram, que estão aqui, né, nessa mais uma live, né, de formação do Ministério Intercessão. Bendito seja Deus, né? Louvado seja o Senhor. E quantas graças, né, nós já recebemos do decorrer de todo esse ano, né, tantas formações. E já chegando já agora ao finalzinho do ano, né, teremos essa, a penúltima, né? Depois mais uma para fechar o ano, né? Então, hoje o tema da nossa formação é o Espírito Santo o Espírito Santo na corrente de graça da renovação carismática católica. Então, peço a você, né, que vá, envie o link aí para os intercessores do seu grupo de oração, né, peça, né, motive para que eles entrem. Nós teremos hoje, dando essa formação para nós, o Padre Alisson, aqui da Diocese de Mossoró, que você possa colocando aí já qual a sua diocese que você está participando, o nome do seu grupo de oração. Vamos com muita alegria, né, nos motivando uns aos outros a participar dessa formação. Então, enquanto a gente aguarda, né, um pouco o padre entrar, o padre Alisson, peço a você, né, que vá mesmo, já colocando aqui, né, o nome do seu grupo de oração, dando a boa noite, e enviando também para aqueles do seu grupo que ainda não entraram, né, que ainda não estão aqui, né, para que eles possam participar também, tá bom? E não esqueça de colocar o nome do seu grupo de oração, né, de onde é que você está participando dessa formação, você é da Arquidiocese de Natal, da Diocese de Caicó, aqui de Mossoró, né, da nossa diocese, as cidades vizinhas, vá colocando aí, né, vá desejando boa noite para o irmão, e vá motivando o irmão a participar, né, dessa alegria que é, né, a beleza que é esta corrente de graça, né, da renovação carismática em toda a igreja. Desde o Papa São João Paulo II, né, que a gente já escutava falar, né, que a renovação carismática, ela é uma corrente de graça, né? E eu e você podemos testemunhar isso, né? Que na minha vida a renovação é a corrente de graça, na sua vida a renovação é a corrente de graça. Então, que nós possamos, né, aprender mais hoje, né, sobre esse tema, que nós possamos pedir ao Senhor a graça, ele está aberto, né, vá preparando já o local aí, não fique de qualquer jeito, né, para que você não durma, né, também, né, depois de um dia de trabalho, que você possa, né, se colocar num local, né, que fique à vontade para participar, mas que também você fique atento, né, a tudo que você vai acolher nessa noite de hoje, a tudo aquilo, a todos os ensinamentos, né, que o Senhor irá falar para nós por meio do Padre Alisson. Então, que a gente esteja mesmo assim, como a gente sempre fala, né, o intercessor, ele é um sentinela. Então, que nós sejamos sentinela também para escutar, né, sejamos sentinelas, né, para acolher a formação, para escutar todos os ensinamentos que Deus tem para nós nessa noite de hoje, tá bom? Então, vamos, né, dar início, você aí na sua casa, no seu cantinho, aí nesse seu santuário, né, vamos dar início invocando a Santíssima Trindade, clamando o Espírito Santo de Deus, né, sobre as nossas vidas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você possa fechar os seus olhos um pouquinho e vamos orar, né, clamando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios, e a minha boca anunciará os vossos louvores. Vinde Deus e nosso auxílio, Senhor, apressai em socorrer-nos. Vinde Deus e nosso auxílio, Senhor, apressai em socorrer-nos. Então, convido você agora, né, ainda com seus olhos aí fechados, na sua casa, em clima de oração. Vamos louvar ao Senhor, né, nesse momento agora. Vamos bendizer ao Senhor, agradecer por este dia, agradecer ao Senhor pelo cuidado dele na nossa vida, agradecer ao Senhor, né, pelo nosso teto,
pela providência de Deus na nossa vida. Agradecer ao Senhor por um dia termos a graça, a oportunidade de termos a experiência com Ele, né? Pelo batismo no Espírito Santo na nossa vida. Muito obrigada, Jesus. Bendito e louvado seja, Senhor. Bendito seja, Senhor, pela tua graça em nossas vidas, Jesus. Bendito seja, Senhor, pelo teu amor em nossas vidas, Jesus, pelo teu cuidado. Louve ao Senhor pelo seu grupo de oração. Louve ao Senhor, né, pelo seu ministério, pelos irmãos, né, do seu ministério de intercessão. Diga, bendito seja, Senhor, pela minha família carismática. Obrigada, Jesus. Pela minha família carismática. Muito obrigada, Senhor. Nós te rendemos graças, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, Jesus, pelo teu amor. E peçamos, irmãos, que o Espírito Santo de Deus venha nos dar toda a abertura que nós necessitamos nessa noite para compreendermos, para acolhermos tudo aquilo que Deus quer falar para nós, pela boca do Padre Alisson, que nós possamos estar verdadeiramente atentos, né, abertos mesmo, e nos deixar envolver por essa corrente de graça, nos deixar envolver pelo Espírito Santo de Deus, que você possa clamar agora, vem Espírito Santo, vem na minha vida, Espírito Santo, vem mais uma vez na minha vida, Santo Espírito, vem pela intercessão da Beata Helena Guerra, da Virgem Santíssima, vem Santo Espírito de Deus, vem sobre mim agora, vem me renova, Espírito Santo, vem me dar disposição, Santo Espírito, para estar aberto a acolher tudo aquilo que Deus quer falar para mim nessa noite de hoje, que você possa falar, eu quero aprender mais de ti, Espírito Santo, eu quero aprender mais de ti, Senhor, eu quero ser verdadeiramente, Jesus, uma intercessora formada, adestrada, Senhor, pelo teu Santo Espírito, Jesus, por ti, que você possa se colocar agora como discípulo, como discípula do Senhor, como aquele que realmente deseja, né, ser instruído, como aquele que realmente deseja aprender mais. Né? Nós possamos, irmãos, que a gente possa não ficar acomodado, né, mas acolher aquilo que Deus quer para nós, como nós precisamos aprender mais, né? Aprender mais do Senhor, querer mais do seu Santo Espírito, e que essa corrente de graça ela possa frutificar cada vez mais na nossa vida, no nosso ministério, né, de intercessor, mas também na minha vida pessoal, né, como filho, como filha de Deus, como esposa, né, que você possa ir falando agora onde você precisa progredir mais na sua vida espiritual, vai mostrando para o Senhor agora a sua necessidade, né, que você não fique disperso pelo fato de ser, né, pelo YouTube, pelo meio de comunicação, que você não se disperse nesse momento, mas que no seu coração agora possa brotar um desejo de ser instruído pelo Senhor, né, de aprender mais do Senhor, por meio dessa formação. Diga, Senhor, eu quero, eu preciso, Márcia, Senhor, eu preciso aprender mais de Ti, Senhor. Eu preciso, Senhor, me deixar, Jesus, ser formada por Ti, pelo Teu Espírito Santo. Por isso, vem, Espírito Santo, vem sobre cada um de nós, nos 4 cantos do nosso estado, Senhor, nós clamamos agora, né, que você possa clamar não somente por você agora, mas por todo o seu grupo de oração, por cada intercessor do seu grupo de oração, que onde houver um sentinela, né, um combatente, um intercessor, possa agora estar atento ao clamor do Senhor, possa estar atento àquilo que Deus quer falar para nós nessa noite de hoje. Vem, Senhor, nós te pedimos, Jesus, que todos os intercessores do Rio Grande do Norte, Jesus, sejam batizados no Espírito Santo, Senhor. Seja agora inflamado, Senhor, pelo teu Santo Espírito. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha abrasar mais uma vez, Jesus, os corações de cada um de nós, de cada intercessor espalhado, Senhor, em todo o nosso estado, Jesus. E você vai falando agora daqueles do seu grupo de oração, aí da sua cidade, aqueles intercessores, né, que talvez estejam até enfermos, se encontram enfermos fisicamente, mas também espiritualmente, né, que esfriaram na fé. Pede que o Espírito Santo agora possa visitar o coração de cada um, que o Espírito Santo possa agora abrasar o coração de cada um desses irmãos, e que nós sejamos, né, que nós sejamos um verdadeiro exército de Deus, um verdadeiro exército de combatentes dispostos, né, a estar em oração,
disposto a lutar pela salvação das almas. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre cada um de nós, Santo Espírito. É isso que nós pedimos, Senhor. É isso que nós queremos de Ti, Senhor Jesus. Queremos mais do Teu Espírito Santo, Senhor. Queremos progredir na nossa vida de santidade. Fala para o Senhor, Senhor, eu quero progredir, Senhor, na minha vida de santidade, Senhor. Eu quero dar passos cada vez mais firmes, passos cada vez mais fortes. Por isso nós precisamos estar abertos, né? Abertos a escutar, a aprender do Senhor, a aprender aquilo que Deus quer falar para nós nesta noite de hoje. Vem, Santo Espírito, vem sobre cada um de nós. Vem saciar, Espírito Santo, a sede da nossa alma, que você possa dizer, Senhor, a minha alma tem sede de Ti. Se você tem passado, né, por dificuldades no seu ministério, se você sente, né, que você tem esfriado, que você está distante, diga, Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero, Senhor, sentir o meu coração pulsar mais forte, Senhor, quando eu estou na Tua presença. Eu preciso, Jesus. Por isso, vem nos socorrer nessa noite de hoje, Senhor. Vem em socorro de cada intercessor, Jesus. Visita o coração de cada um agora, Senhor. Visita, Jesus, nas suas necessidades. Seja, Senhor, nas necessidades espirituais, materiais, Senhor. Aqueles que se encontram enfermos, Jesus, nós te pedimos. Visita cada um nesse momento agora, Senhor. Visita os vossos filhos, Jesus. E derrama, Senhor, toda a bênção, toda a graça, todo o amor, Jesus, na vida desses nossos irmãos. Que o Senhor venha nos levantar naqueles que se encontram na prostração. Que o Senhor possa levantar cada um nesse momento agora. Que cada um nessa noite de hoje possa ser atingido mais uma vez por essa corrente de graça. Que cura, que liberta, que restaura. Vem, Espírito Santo. Que aí na sua casa você clame, vem, Espírito Santo. Vem sobre cada um de nós, Espírito Santo. Eu peço por mim, Espírito Santo. Peço por cada intercessão do meu grupo de oração, do grupo Família Santuário da Vida, que você possa falar para o Senhor agora o nome do seu grupo de oração e dizer: vem, Espírito Santo de Deus, sobre cada intercessor. Aí você fala o nome do seu grupo e vai apresentando a Jesus esse momento agora. Vai clamando a Jesus por cada um. Vem, Espírito de Deus. Faz de nós, Senhor, intercessores adoradores, Senhor. Faz de nós, Senhor Jesus, intercessores orantes, intercessores vigilantes, intercessores abertos a tudo aquilo que Deus tem para nós esses tempos difíceis que tantas vezes nós temos falado, né? Tempos de tribulação, tempo de guerra que a gente tem vivido, mas tempo de graça também para todo aquele que confia, que espera no Senhor. Vem, Santo Espírito, e vai orando no Espírito. Ora aí na sua casa, clama ao Senhor no Espírito. Clama ao Senhor, pedindo mesmo que o Espírito Santo te abrase mais uma vez. Que o Espírito Santo, ele tire todas as cinzas, né, que se encontram, né, sobre o seu coração. E que você possa ser abrasado. Shiri ala kandri ala handra, shiri ala handra, kandri bri ala handra, shiri ala laria ala laria ala laria ala laria ala laria ala laria. Shiri ala yala 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 yala. Yuri ala la handra, shiri ala la kandri ala handri ala la handra, shiri ala laria ala laria ala laria ala laria ala laria. Shiri ala yala 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 la. Shiri ala la la yala 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 la. Yuri ala la laria ala 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 laria. Shia la 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 ya la ya la la. Shia la 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 ya la ya la ya la ya la la. Yuri la la ri kanda la handra shiri la 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 ri 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 la la ri. Que você possa falar para Jesus, Senhor, eu quero escutar a tua voz. Eu quero escutar, Jesus, o Senhor falando para mim por meio do sacerdote nessa noite de hoje. Irmão, meu irmão e minha irmã, veja a graça que nós temos essa noite, né? Um sacerdote. É o próprio Cristo falando para nós, né? Por meio do sacerdote. Então, que você possa consagrar agora o seu coração à Virgem Maria. Consagre a Nossa Senhora.
e que o nosso coração esteja totalmente, né, aberto. Que você sinta agora, né, a paz do Senhor invadir seu coração, para vivermos tudo aquilo que Deus preparou para nós nessa noite de hoje. E rezando essa Ave Maria, né, pelo nosso coração, oremos também pelo Padre Alisson, que vai ministrar para nós essa formação, consagrando a Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Rogai por esta formação, pelo Padre Alisson, Santa Mãe de Deus, para que ele seja digno das promessas de Cristo. Amém. Boa noite, Padre Alisson. Seja bem-vindo, meu querido. Minha bênção. Boa noite, Márcia. Boa noite a quem nos acompanha. Deus abençoe a todos. Então, nós somos convidados a refletir hoje, né, dentro dessa dinâmica das formações sobre o Espírito Santo na corrente de graças da Renovação Carismática Católica, que, né, é um dos livrinhos que acredito muita gente leu, né? Quem não leu, eu sugiro que leia, tá bom? Vale muito a pena conhecer, né, esse livrinho. Chamo livrinho porque realmente é um livrinho pequeno, mas que tem um conteúdo muito, muito bom. Então, eu quero começar agradecendo o convite, né, de poder partilhar com vocês, estar com vocês nesse momento, né, uma oportunidade que, né, acho que é muito mais do que passar, né, alguma coisa a partir da leitura, enfim, da própria experiência, é a graça de poder, né, voltar, né, aquela fonte, né, que é o próprio Espírito Santo, aquela fonte que, né, um dia me encantou e me fez decidir por participar da renovação carismática, depois aquela mesma fonte que é o Espírito que me fez tomar a decisão de ir ao seminário, né, e de assumir a vocação sacerdotal. Então, como já foi dito, me chamo Padre Alisson, padre na paróquia de Nossa Senhora das Graças, na cidade de Baraúna, diocese de Santa Luzia de Mossoró, e sou muito grato a Deus pela vocação, né, e pela experiência que Ele tem me proporcionado viver, né, como padre nesta porção do povo de Deus. E ao longo da minha vida, né, vocacional cristã, né, sempre participei da igreja, né, eu brincava, quem me conhece sabe da história, né? Eu dizia que se eu não fosse padre, eu ia ser pastor, né? Porque me encantava a maneira como os pastores, né, como se transmitia a palavra de Deus, né? Eu tinha muita vontade, né, de anunciar a palavra de Deus, de fazer Jesus Cristo conhecido e amado. E aí, né, depois foi que eu fui entender que o padre é um pastor, né, que é chamado realmente a anunciar esta palavra, que é chamado realmente a transmitir essa palavra com a própria vida. Então, sou muito grato a Deus pela vocação, né, e boa parte do que sou hoje é graças à Renovação Carismática Católica, né, onde eu participei antes de entrar no seminário, né, no grupo de oração Nossa Senhora Aparecida,
na paróquia de São José, em Mossoró, né? E agora, depois de padre, né? Claro que, né, uma vez carismático, né? Para sempre carismático, não tem como a gente negar, né? E sempre que posso, né, estou à disposição, seja aqui na paróquia, né, para caminhar junto com o grupo de oração, com o próprio movimento, né, aqui na Diocese de Mossoró. Então, sem mais delongas, né, o Espírito Santo na corrente de graça da renovação carismática católica, né, do André Luiz, né, me alegra, né, esse livro nesse período, né, e deveria realmente nos fazer despertar para aquilo que é a identidade da renovação carismática católica, que é justamente a disposição, né, do reino de Deus, dos carismas que Deus nos dá, nos concede, né, a docilidade ao Espírito Santo, esse Espírito que, como diz o Papa Francisco, né, inspirado no Vaticano II, esse Espírito que age onde quer, né, e como quer, esse Espírito, né, que nos surpreende, né, na nossa vida cristã, e que esse Espírito que guia a Igreja. Então, falar do Espírito Santo, né, primeiro que tudo, né, um desafio e, ao mesmo tempo, né, algo que deve brotar da nossa experiência com Ele. Então, o Espírito Santo, como nós aprendemos na catequese, é aquela pessoa da Santíssima Trindade, né, que com o Pai e o Filho realiza a obra de Deus, né? O projeto de Deus, o sonho de Deus para cada um de nós se manifesta no Espírito Santo, né? O Pai pelo Filho no Espírito. É assim que nos ensina a Igreja. Então, o Espírito Santo é aquele que, desde do Antigo Testamento, apesar da gente não ter ali necessariamente, né, uma, digamos assim, definidamente como, né, no Novo Testamento, mas a Igreja entende que o Pai, o Filho e o Espírito estavam presentes, né, desde toda a eternidade na criação, né, ao longo da história da salvação. Então, né, o Espírito Santo, ele, né, sempre esteve presente. Às vezes a gente cai na tentação de querer separar, né, o tempo de Deus, o tempo de Jesus e o tempo do Espírito. Então, na Trindade, há essa comunhão perfeita, né, de modo que os três agem em sintonia, né? Então, seja na criação, seja na redenção, na salvação, seja, né, na manifestação do Espírito, como nós vamos ver de maneira mais incisiva, digamos assim, nos Atos dos Apóstolos, né? Mas o Espírito, ele está presente, né, em toda a obra da criação. Então, Deus, na sua bondade, ele quis, né, na sua infinita bondade, realizar o seu plano de amor. Então, nós somos frutos deste plano de amor, desse ato livre, né, e amoroso de Deus, que quis, né, realizar em nós e através de nós o projeto do Pai, né? Ele que quis, e aí envia seu Filho para nos mostrar, nos conduzir ao Pai, nos mostrar o caminho, nos mostrar quem realmente nós somos chamados a ser, né? Como diz a Gaudium et Spes, né? Somos chamados a ser realmente filhos no Filho, né? Por isso que Jesus é aquele que nos inspira na nossa caminhada, né? E é aquele que doa o Espírito Santo. Então,
Jesus é aquele que realiza na própria vida aquilo que nós somos chamados a realizar também na nossa vida. Claro, né, não é que nós vamos ocupar o lugar de Jesus, obviamente que não, mas somos chamados a assumir na nossa vida, né, o jeito de ser, a vida de Jesus. Né? Inclusive, no Evangelho, Jesus vai dizer por várias vezes, né, tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele vos concederá, né, eu vos dou o meu espírito, esse espírito, né, que procede do Pai, esse espírito que, né, é a expressão do amor do Pai pela humanidade. Então, esse espírito que age em Jesus é o mesmo que age na nossa vida através da graça batismal, né, como também das graças extraordinárias que se manifestam na nossa vida, né, através dos carismas, né, da manifestação desse espírito na nossa vida. Então, se a gente olha ao longo da história, o espírito, né, como eu dizia, ele sempre esteve presente, mas é bem verdade que na própria teologia, né, a teologia do espírito, a pneumatologia, como nós chamamos, ela vem aparecer bem posterior, né, essa reflexão acerca da terceira pessoa da Trindade, essa reflexão acerca do Espírito Santo, ela aparece bem depois, né? E é justamente ali no Vaticano II que nós vamos ter esse florescimento, digamos assim, ou esse despertar, ou essa consciência mais viva acerca da terceira pessoa da Trindade. Como eu disse, não é que o Espírito não agisse antes, ele sempre agiu, né? Desde o início da Igreja, basta ver os Atos dos Apóstolos, né? O Espírito Santo ele sempre agiu na Igreja. Agora, que é justamente, né, ali, né, principalmente né, no que se trata, por exemplo, da renovação carismática católica, né, começa realmente a acontecer ali depois, né, no Vaticano II. Então, se a gente olha ao longo da história da Igreja, né, o Espírito Santo ele sempre vem em auxílio à Igreja, né, sempre vem em auxílio às necessidades da Igreja. E é bonito esse ensinamento, né, porque, por um lado, nos conforta, né, considerando o tempo que nós estamos vivendo, né, onde a gente olha, assim, por exemplo, nas igrejas, né, nas pastorais, nos movimentos, nós percebemos um pouco como que um esfriamento, né, um distanciamento do povo das coisas de Deus, né, mas isso não deve ser para nós motivo de desânimo, mas, pelo contrário, deve gerar em nós essa esperança de que nós não estamos sozinhos, né? O Espírito Santo, ele é quem guia, ele é quem conduz a igreja, ele é quem realmente tem, né, digamos assim, nas mãos o futuro da igreja, né, o destino da igreja, né, a humanidade inteira, né? Então, o Espírito é aquele que nos conduz, né, nessa corrente de graça que não se limita a digamos, a renovação carismática católica, né, ou aos movimentos neopentecostais, mas que a cada tempo na história ela se faz presente, né, mas que de maneira mais forte, de fato, se manifesta ali, né, que é quando surge ou quando pode ser considerado o surgimento da renovação carismática católica, né, inspirados pelas palavras do Papa João 23, São João 23, quando convidava a igreja a fazer essa experiência de abrir as portas, né, de acolher realmente a novidade do Espírito Santo. Então,
Começando dali, né, além, claro, daquilo que a tradição da igreja já nos mostra, nós podemos perceber que a ação do Espírito ela sempre esteve presente na vida da igreja. Mesmo quando o mundo dizia, e aí se a gente olha hoje, não é muito diferente, né? Quando o mundo dizia que Deus morreu, né, a partir de algumas correntes filosóficas, o Espírito Santo vem na contramão de tudo isso, né? Como diz São Paulo aos Coríntios, né? Se utilizando de instrumentos frágeis, né? Como diz São Paulo, ele escolheu os que nada são para confundir os que são, né? E aí o Espírito ele vai fazendo ressurgir, fazendo realmente acontecer o novo de Deus, quando, a partir da renovação carismática, né, vai fazendo surgir esse tempo da graça, esse tempo novo, né, aquilo que São João Paulo II chamava de a primavera da igreja, né, que é justamente os novos movimentos, as novas comunidades que vão surgindo como resposta, né, a uma necessidade da igreja, que é justamente a resposta à nova evangelização, né, como resposta a esse novo de Deus na história. Porque, se a gente observa bem ao longo da história, o Espírito Santo ele é sempre atual, né? Ele conduz a história, mas a sua ação ela é sempre atual, né? De modo que, né, aquilo que nós celebramos, aquilo que nós rezamos, né, não é fruto somente da experiência, né, de uma experiência passada, mas ela é atual. A graça é atual, a ação do Espírito é atual, a manifestação do carisma ela é sempre atual, né? Ela acontece naquele momento, né? Deus dá a graça, Deus se manifesta através dos carismas, né, para diante daquela necessidade, diante daquela situação. Então, Deus vem ao encontro, né, seja com a palavra de ciência, de sabedoria, de discernimento, de profecia, né, enfim, né, seja lá qual for o carisma, mas Deus nunca deixa faltar à sua igreja os carismas necessários. Então, na contramão desta ideia de que Deus morreu, na contramão, né, de um secularismo, na contramão de um ateísmo reinante, o sopro do Espírito Santo ele vem despertar um jeito novo de ser igreja, vem ajudar a igreja a retomar o caminho. E é bonito ver no escrito do André, né, quando ele faz questão de enfatizar, né, a presença do Espírito Santo, por exemplo, nas pastorais, né, e a maneira como esse Espírito ele se manifesta, né, às vezes, né, uma tentação, né, que nós corremos, e o Papa Francisco tem alertado para isso, né, a igreja, é de querer, muitas vezes, enjaular o Espírito Santo, né? É como se nós quiséssemos dizer ao Espírito como ele deve agir, né? E o Espírito, ele age, como diz o Evangelho de João, capítulo 3, né? Ele age aonde quer, do jeito que quer, como quer, né? Assim como aconteceu com Nicodemos, assim deve acontecer com aquele que se deixa guiar pelo Espírito Santo. Então, esse Espírito se manifesta dentro dessa corrente de graça, como vai chamar o Papa Francisco, né, de diversas maneiras na igreja. E é bonito ver, né, eu citava a Gaudium et Spes, mas, por exemplo, todos os documentos do Vaticano II, eles vão falar justamente dessa manifestação do Espírito, né, a manifestação do Espírito na liturgia, quando nos convida a voltar às fontes, a manifestação do Espírito, né, ali na Lumen Gentium, quando nos convida a viver,
né, aquilo que a Lumen Gentium vai chamar de eclesiologia de comunhão, a manifestação do Espírito quando nos convida a sair, a dialogar com o mundo, né, como vai apresentar a Gaudium et Spes, a manifestação do Espírito na vida né, de modo particular, na vida dos padres, da vida consagrada, né? Então, esse Espírito que vai se manifestando e que vai guiando, né, sempre a Igreja. Então, se a gente observa essa corrente de graça, né, que o Papa chama a renovação carismática católica, né, ou, né, da renovação carismática que se estende, né, não só a renovação quanto movimento, mas, né, toca também às novas comunidades, toca também a outras expressões dentro, né, digamos, desse mundo, desse mover do Espírito, né, inclusive até fora da própria Igreja Católica, né, que é a manifestação do Espírito, né, como vai dizer também o documento do Vaticano II, que o Espírito ele lança, né, as sementes do Verbo, né, em vários campos, e aí cabe a nós ter essa maturidade, essa sabedoria, essa disponibilidade para perceber as sementes do Verbo, para perceber os sinais da graça de Deus que caminham com seu povo. É bonito no Evangelho de Mateus, quando Jesus vai, do início ao fim do Evangelho de Mateus, quando o evangelista vai dizer: Deus está conosco, estou convosco todos os dias. Então, essa presença, né, da graça de Deus que se manifesta em Jesus Cristo pelo Espírito Santo, ela nos dá essa certeza de que a graça de Deus ela foi derramada em profusão, né, e cabe a nós agora, em resposta, a partir do momento que nós vamos tomando conhecimento, né, ou como é uma expressão própria, né, da renovação carismática e das novas comunidades, né, vamos tomando posse, né, não no sentido possessivo, né, de ser só nosso, mas tomando posse no sentido de dizer: eu acolho aquilo, eu acolho essa verdade como a verdade da minha vida, como a verdade, né, da minha existência. Por isso que, né, essa expressão é bonita, né, de tomar posse, de realmente de se apropriar no sentido de dizer: é para mim, né, aquilo é para mim. Essa graça de Deus é para mim, é que se manifesta na minha vida. Então, a renovação ela surge justamente desse desejo, né, de fazer com que a palavra de Deus ela aconteça, né, de maneira viva nos nossos corações. E aí, naquilo que é, né, o movimento da renovação carismática católica, né, no que nós podemos chamar, ou melhor, do mover do Espírito dentro né, desse viés, né, dentro da Igreja Católica, é aquilo que nós vamos percebendo, né, ao longo da história da Igreja, né, a força desse Espírito na nossa vida, né, que vai gerando em nós, primeiro que tudo, né, o sinal da manifestação do Espírito, como nós vimos e podemos constatar nos Atos dos Apóstolos, que é a conversão, né, a mudança de vida. Depois, o testemunho, né, esse testemunho, esse desejo de anunciar, de fazer Jesus Cristo conhecido, amado, né, de levar essa experiência a outras pessoas. E o Papa Francisco, né, convida a Igreja a levar essa experiência, não de uma maneira necessariamente proselitista, como se quisesse empurrar de goela abaixo, mas convidando, né, despertando no coração humano essa consciência de que nós temos necessidade do Espírito Santo. E é esse Espírito quem vai dando sentido à nossa vida. E o Papa, né, como com certeza vocês já devem ter lido,
né, em outros momentos, né, seja com os padres, seja nos encontros que teve em Roma com os movimentos e a renovação carismática, tem convidado a igreja, né, as paróquias, a favorecer essa graça do Espírito Santo aos fiéis, né? Então, essa graça do Espírito que se move na nossa vida, que não é propriedade nossa, nós somos apenas administradores, como diz São Paulo, da graça de Deus, né? Somos apenas os instrumentos, os meios que Deus escolheu para manifestar a sua graça, para realizar a sua graça no mundo, né? Para realmente fazer, como dizia São João Paulo II, Jesus Cristo conhecido e amado, para fazer com que as pessoas, né, de hoje possam ver Jesus. Né? Bonita essa expressão, eu dizia ontem na novena, né, porque é uma expressão que, né, me incomoda, me inquieta no meu ministério, essa necessidade de não somente falar de Jesus para as pessoas, mas fazer com que esse Jesus se torne conhecido, né? Fazer com que as pessoas possam ver Jesus, aquilo que dizia o Papa lá no início do novo milênio, né? E que é uma necessidade ainda urgente na vida da igreja, que é essa necessidade de conhecer Jesus, de ver Jesus. E como é que nós mostramos Jesus? Quando nós assumimos na nossa vida a vida de Jesus, né? E não tem como assumir a vida de Jesus na nossa vida, né? Assumir o cristianismo como identidade, como projeto de vida, sem se abrir realmente à graça e à ação do Espírito Santo. E aí é justamente quando nós nos abrimos a essa ação do Espírito, né, que se manifesta na nossa vida de maneira viva, como eu já disse, atual, né, que nós vamos pouco a pouco não somente anunciando, mas de fato implantando, né, aquela cultura que é a cultura do Pentecostes, a cultura realmente do novo de Deus, aquela cultura que tanto sonhou o Papa Paulo VI, né, da civilização do amor. E como nós precisamos, nos tempos de hoje, viver isso, né, transmitir isso, né, transmitir esse Jesus, fazer com que, né, ele se torne conhecido, amado. E o Papa Francisco, né, por várias vezes também falou disso, né, e pediu aos padres, aos pregadores, né, que não tivessem medo, por exemplo, de anunciar Jesus de maneira querigmática. Né? É verdade que é o querigma, né, a porta de entrada, né, aquele primeiro anúncio que encanta, que faz arder o coração, que faz realmente despertar a consciência para um seguimento, né, a Cristo de maneira viva, de maneira eficaz. Então, como nós precisamos anunciar esse querigma, se queremos anunciar a cultura de Pentecostes, não necessariamente, como dizia São Francisco, né, com as palavras, mas, acima de tudo, com a vida. Né? Nós vivemos num mundo, e o Papa também chamou a atenção da Igreja sobre isso, num mundo muito esquizofrênico. Né? E o Papa chamou a atenção quando usou essa palavra, né, uniu o esquizofrênico ao espiritual. Então, muitas vezes, né, nós rezamos uma coisa, nós acreditamos numa coisa, mas vivemos outra completamente diferente, como se fossem coisas separadas, distintas, como se o ser cristão fosse algo restrito, por exemplo, à missa, ao grupo de oração, ao trabalho pastoral. Depois, quando eu estou em casa, eu sou de qualquer coisa, eu sou de qualquer jeito, eu faço aquilo que eu quero, né, do jeito que eu quero, porque agora eu estou no meu tempo em casa e não pode ser assim. Né? Nós somos convidados, se assumimos a identidade cristã, né, somos convidados a ser cristão o tempo todo, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana,
né, assumir realmente essa identidade. É aquilo que nós temos, por exemplo, né, como eu já citei, e vou citar mais uma vez, né, o convite que o Vaticano II faz à Igreja, né? Não é de agora esquecer, por exemplo, a vida cristã, esquecer os ensinamentos, esquecer a doutrina, não é isso. Mas é ser capaz de traduzir aqueles ensinamentos na vida, né? De traduzir na própria vida, na própria maneira de ser, né? De colocar em prática. Isto é, de quando nós dizemos que nós cremos um Deus que é Pai, que nós cremos, né, na divindade de Jesus, que nós cremos na concepção virginal de Nossa Senhora, que ela concebeu, né, e permaneceu virgem antes, durante e depois do parto, é traduzir isso na vida, né, num jeito de ser, né, numa expressão de ser que toca a nossa vida, que não nos separa. Então, a ação do Espírito, dentro dessa corrente de graças que o Papa convida a Igreja, de modo particular, a Renovação Carismática Católica, né, a se abrir, é justamente a assumir dentro, né, desse jardim, né, que é a Igreja, assumir realmente a identidade de cristão, né, o carismático, né, quem participa do grupo de oração, né, seja qual for o ministério, ele é cristão, ele é chamado a viver realmente como cristão. E aí entra o amor à igreja, né, entra o amor à vida sacramental e tudo aquilo que está ligado diretamente, né, ao ser cristão. Então, é importante que, dentro deste caminho, né, que é um caminho de santidade, diga-se de passagem, né? Então, a renovação carismática, essa corrente de graças, é um caminho de santidade, quando bem vivido, né, quando realmente assumido como itinerário espiritual, como projeto de vida, né, é um caminho de santidade. Então, quando nós assumimos isso, aí como consequência, claro, vem não só a manifestação do Espírito, que age onde quer, como quer, do jeito que quer, em quem quer, mas se manifesta também na nossa vida, né? Isto é, acontece em nós e através de nós, né, aquilo que o Evangelho nos convida a viver, que é justamente construir o reino de Deus no mundo. Né? Esse reino, que quando a gente fala do reino de Deus, é bem verdade, né, que às vezes cria um pouco assim uma dificuldade, né, porque no mais das vezes, quando se fala do reino de Deus, né, a imagem que aparece é como se fosse só, né, resolver problemas sociais, como, por exemplo, né, é uma tendência mais digamos, da teologia da libertação. Mas o reino de Deus é muito mais do que isso. Claro que toca as realidades temporais, e nós não podemos fugir delas. Né? As realidades temporais, elas são transformadas a partir do momento que se transforma o coração do homem. O próprio Jesus, no Evangelho, ele dizia, de onde é que saem as más inclinações? De onde é que saem, por exemplo, né, os roubos, as corrupções? É do coração humano, né? De um coração que se corrompeu, de um coração que é dividido, né? Então, é tudo que está fora, né? Na verdade, se a gente observa bem, é consequência, né, de algo que já esteve dentro, né, de uma situação que extrapolou, né, e por isso que nós precisamos trabalhar, claro, auxiliados pela graça de Deus, a começar em nós, e aí é onde entra mais uma vez a força do Espírito Santo e a necessidade urgente dessa cultura de Pentecostes, né, de fazer com que a graça de Deus, a vontade de Deus se manifeste. E diga-se de passagem, é bom que fique claro, né, como
o André também chama atenção, que a cultura de Pentecostes, né, é aquela cultura que se manifesta pelos frutos do Espírito Santo na vida do cristão, como também é a comunhão, né, a unidade com a igreja, a unidade, né, com esse corpo místico de Cristo. Eu diria que uma das coisas que eu aprendi, né, no tempo que estava mais ativo, digamos assim, né, mais participante do grupo de oração, é que a vida carismática, né, os carismas que nós recebemos, fruto, né, da ação do Espírito em nós, não é propriedade nossa, né, é para o serviço da igreja, é para a edificação da igreja. E como nós precisamos despertar cada vez mais isso, né, seja, né, no nosso grupo de oração, né, como também na própria igreja, né, na convivência com, digamos, com as outras pastorais. Né? Nós não somos rivais, né? Aqui agora os carismáticos, aqui esses que fazem isso, aqueles que fazem aquilo, não, porque o Espírito, ele gera a unidade, e onde há divisão, não está o Espírito Santo, né? Porque ele é aquele que gera unidade. Então, a cultura de Pentecostes, ela se manifesta não quando todo mundo é carismático. Não, obviamente que não. Né? Carismático no sentido de ser da renovação carismática católica. Mas a cultura de Pentecostes, ela se manifesta quando é o Espírito quem age, quando é o Espírito quem conduz, quando é o Espírito quem realmente vai guiando, né, na diversidade de dons e carismas, vai gerando a unidade. E é bonito ver, né, em algumas comunidades, essa manifestação do Espírito, né, que gera essa unidade, que faz com que, né, as pastorais, movimentos e serviços deem as mãos, né, para juntos fazerem acontecer aquela unidade que já se manifesta na Eucaristia. Né? Porque se a gente se não prestar bem atenção, assim como dizia o Papa, né, da esquizofrenia espiritual, nós caímos, às vezes, nessa esquizofrenia espiritual, e aí, do lugar de gerar, de cultivar, de despertar a cultura do Pentecostes, nós criamos, né, mais divisão na igreja, nós criamos realmente mais feridas ao corpo de Cristo, né? Porque como é que eu quero, por exemplo, comungar da Eucaristia, ser um com Cristo, mas eu não sou capaz de ser um com meu irmão, de ser um, né, na minha paróquia. Então, a graça do Espírito Santo deve nos dar essa capacidade. Né? Nesses tempos que nós vivemos, né, nos 2 últimos anos da pandemia, né, muita gente se perguntava, né, seja aqui na paróquia, seja, né, a gente conversava às vezes, né, pelo Zap, porque ninguém podia estar presente pessoalmente, né? O que é que vai ser da igreja? Né? O que é que vai ser desse tempo? Né? A gente olha, por exemplo, o tempo de hoje, né, diante dessa frieza, da indiferença, e tantas coisas que vão acontecendo, né, no mundo, entre os próprios cristãos, né, cristãos que estão na missa, que comungam, que confessam, mas que, ao mesmo tempo, têm dificuldade de reconhecer essa presença viva de Jesus na vida, né, uns dos outros. Tem dificuldade, por exemplo, de sair, né, de se doar, né, e, às vezes, até mesmo dentro do próprio movimento, né, de se colocar à disposição mesmo para a missão, né? Às vezes, eu vou para a missão, mas se tiver isso, se tiver aquilo, se tiver aquilo lá, né? Se tiver um carro assim, se tiver uma cama assada, e por aí vai. Então, essas coisas, né, barram a ação do Espírito. Como é que nós queremos ser um com Ele, mas, ao mesmo tempo, queremos, né, que o Espírito haja do nosso modo, corresponda aos nossos interesses. Então, essa corrente de graças nos abre, né? E se tem uma coisa que a renovação carismática católica ela não pode nunca se fechar,
né, em si mesmo, se fechar. Por quê? Porque ela, na própria identidade, né, desde lá né, do encontro de Duquesne, né, ela nasce desse desejo de anunciar o evangelho, né, nasce desse desejo de unir o carisma, né, esse mover do espírito, que reanima, que dá um novo vigor, que dá um novo ânimo, que dá um novo entusiasmo, que impulsiona realmente, né, aí aquelas realidades mais difíceis. E é aquilo que o Papa tem pedido à Igreja, né, e a renovação carismática católica, consequentemente, né, de tocar a carne sofredora de Cristo. Eu me lembro, né, há um tempo atrás, não muito distante, né, quantas vezes nós não entramos de favela dentro, né, aqui em Mossoró, correndo risco, né, de tudo no mundo, né, com hora de entrar e com hora de sair, mas tínhamos esse desejo de evangelizar, tínhamos esse desejo de levar Jesus, né? Então, isso, a renovação, dentro dessa corrente de graça, ela não pode perder. E que esse momento, né, que a renovação está vivendo, né, desse projeto né, de voltar à própria história, né, como dizia o Papa Bento XVI, né, de voltar a reler a história, né, a buscar na própria história as sementes, né, do futuro. Não é que nós vamos pegar o que era do passado e agora querer reproduzir. Não. Mas é inspirados naquela ação de Deus. Então, se ele agiu ontem, se o Espírito agiu, e a gente observa o quanto que ele agiu, ele age hoje também. Então, se no passado, né, se manifestou a graça de Deus, a graça precisa se manifestar hoje também. Agora, é importante que nós estejamos abertos, né? Abertos àquilo que Deus quer para o hoje da nossa vida, para o hoje da nossa história, para o hoje da igreja. Porque se acreditamos que o Espírito, se acreditamos na presença real de Jesus, na hóstia consagrada, nós precisamos acreditar, né, que a graça de Deus ela se manifesta no hoje da nossa vida. Então, e esse hoje pede de nós uma abertura de coração, uma confiança total, incondicional na graça de Deus. Pede de nós uma decisão firme, né? Se a gente olha, por exemplo, né, o tempo de hoje, uma das grandes dificuldades, né, da cultura de Pentecostes é justamente essa resistência até mesmo aos carismas, né? Quantas pessoas que participam do seminário de vida, né, que participam do grupo de oração, mas que resistem ao carisma, mas que estão tão acostumados, né, desculpem a expressão se parecer forte, com a vidinha medíocre, e não querem se abrir, não querem experimentar o novo de Deus, né? Então, como é que nós queremos a graça de Deus e não queremos o novo de Deus, né? E aí é preciso ter cuidado, né, para não ficar querendo somente as graças de Deus. Nós não nos basta só as graças de Deus. Entenda bem como o Padre está dizendo. Nós precisamos de Deus na nossa vida, né? Não basta só os milagres, são importantes, são necessários, né? Mas o milagre, se a gente olha na Sagrada Escritura, ele gera sempre conversão. Nunca Jesus realizou o milagre pelo milagre para chamar atenção, para dizer que ele era todo poderoso, para isso, para aquilo. Não. A graça de Deus, ela sempre se manifesta em vista de, né? Então, os carismas, eles se manifestam em vista de. E se a gente olha a nossa vida hoje, o nosso tempo hoje, não é que Deus se calou, não é que Deus está distante, ele continua conosco, né? Lembra que eu dizia, citando o Evangelho de Mateus, estou convosco todos os dias, né? O Emanuel, o Deus conosco, caminha conosco todos os dias. Mas às vezes nós estamos tão distantes, né,
preocupados, às vezes, com tanta coisa, que nos afastamos de Deus, que não somos capazes mais de ouvir a Deus. E aí, né, as coisas começam a entrar na rotina, tudo a mesma coisa, né? E aí, onde é que está? Né? Será que foi Deus que mudou? Ou fomos nós, né, que mudamos, né, imbuídos daquilo que também o Papa Francisco chama a atenção da igreja, imbuísmo do mundanismo espiritual, né? Vamos querendo colocar dentro da igreja, né, aquilo que não é da igreja, aquilo que muitas vezes, né, que no mais das vezes, melhor dizendo, vai na contramão, né, daquilo que a igreja ensina, mas às vezes a gente tenta a todo custo, né, um jeitinho, né, o maldito jeitinho brasileiro de querer, né, acomodar certas coisas que não se acomodam, né, e que não devem nunca se acomodar, né, ao ser cristão. A identidade cristã é muito clara, é muito bem definida. Ser cristão é ser como Jesus, né? É assumir realmente a identidade de Cristo, é a pessoa de Jesus na nossa vida. Então, a graça do Espírito Santo, essa corrente de graça, que é a renovação carismática católica, quer despertar a igreja para isso. E você que é carismático, né, que nos escuta nesse momento, é chamado a assumir essa identidade, a identidade de cristão, não se fazendo maior do que os outros. Eu sou maior porque eu tenho o dom de línguas, eu tenho, né, isso, aquilo. Os dons, sejam eles quais forem, seja o do serviço como o da profecia, seja o de limpar banheiro como o de pregar, é dom, é para o serviço do reino de Deus, é manifestação do Espírito, não é obra nossa, não é a nós que as pessoas vão buscar, mas a graça de Deus. E é isso que nós precisamos, imbuídos desse Espírito, apresentar às pessoas no grupo de oração. Seja naquele grupo, né, que tem 50 pessoas, 100 pessoas, seja naquele grupo que tem 5, seja naquele grupo que tem 2, porque o critério para manifestar a graça não é a quantidade, obviamente. Então, eu acho que eu já falei até demais, não sei nem quanto tempo eu tenho, mas é um pouco isso, né? Então, essa corrente de graça, ela precisa acontecer, né? E nós precisamos, repito aquilo que o Papa Francisco disse, né? Deixar que o Espírito seja ele mesmo que nos conduza, e não querer enjaulá-lo nos nossos esquemas. Precisamos pedir sempre a luz do Espírito Santo, né, para que ele nos conduza. Claro, é importante que se diga também, dizer que o Espírito nos conduza não é ser negligente, né, ser preguiçoso, de não querer mais se preparar, e não querer mais organizar, né, planejar a caminhada. Mas é entender que mesmo nos nossos planejamentos, que são necessários, que são importantes, dentro daquele itinerário, por exemplo, que a renovação carismática propõe, né, itinerário formativo, é importante que a gente se abra à ação do Espírito, que esse Espírito se manifeste na nossa vida, e que tudo aquilo que nós vamos aprendendo com a igreja, com o movimento, né, nas nossas paróquias, deve nos ajudar a nos abrir sempre mais à ação do Espírito Santo, e não o contrário. Então, nós precisamos, mais do que nunca, nesse tempo, se abrir a essa corrente de graça. O Espírito continua agindo, o Espírito continua derramando a sua graça, o Espírito continua se manifestando. Nós aqui, às vezes, talvez mudamos, nós aqui, às vezes, talvez nos fechamos à graça de Deus. Então, vamos pedir, né? Como dizia a Beata Helena Guerra, basta pedir, vem, e ele vem. Então, vamos pedir, mas vamos pedir com fé, com confiança, deixando que ele penetre, como dizia a oração pós-comunhão de domingo trazado,
Que a graça de Deus ela penetre realmente, não fique só na nossa cabeça, nas nossas ideias, naquilo que a gente acha ser a manifestação de Deus, mas que nós possamos ser realmente dóceis, e perceber os sinais do Espírito, os sinais da graça de Deus que vão se manifestando nas pequenas e nas grandes coisas. Esse Espírito que muitas vezes sussurra ao nosso ouvido, mas esse Espírito também que grita muitas vezes, para que nós possamos tomar consciência de quem nós somos, tomar consciência da nossa missão. Então, se queremos se deixar guiar pelo Espírito, precisamos nos abrir a Ele, e deixar que Ele nos conduza na sua sabedoria, através, claro, da sabedoria da igreja, da obediência à igreja, da obediência à tradição, ao magistério, a tudo aquilo que o próprio Espírito, veja que é o próprio Espírito quem suscita. Então, se é Ele quem suscita, tem uma expressão, eu acho que é de Santo Agostinho, não sei, que me chama bastante atenção, que diz assim: é melhor errar com a igreja do que acertar fora dela. Então, se somos cristãos, somos também igreja. Somos igreja de Cristo. Então, a graça do Espírito Santo manifesta em nós essa unidade, essa unidade que gera a igreja. E é bonito de ver justamente nas primeiras comunidades, o sinal da igreja era justamente a unidade. Vejam como eles se amam, vejam como eles são unidos. Então, que o Senhor nos ajude nesse caminho e que, de modo particular, a renovação carismática católica do Brasil, eu não sei quantas pessoas estão assistindo aí, mas que possa realmente se deixar guiar pelo Espírito Santo. Nós precisamos realmente nos abrir a essa graça de Deus. E o sinal da graça é a conversão. Nós não podemos nunca esquecer disso. Nós precisamos. Os primeiros que precisam de conversão somos nós. Os primeiros que precisam de mudar de vida, de aceitar realmente, como nós aprendemos no seminário de vida, de aceitar Jesus realmente como o Senhor da nossa vida, somos nós. E o tempo que nós vivemos pede de nós isso, de realmente ouvir o Espírito Santo, ouvir o que ele está dizendo, o que ele tem falado, através da igreja, através do seu mover no mundo. E assim possamos caminhar e corresponder à graça de Deus que se manifesta em nós no batismo. Então, que Deus nos abençoe, e que nós possamos realmente nos abrir ao Espírito Santo e deixar que ele faça a sua obra em nós. Somos apenas instrumentos. Somos apenas instrumentos. Então, Deus abençoe. Eu acho que é isso. Não sei se alguém aí que esteja conduzindo pode tomar a palavra. E, desde já, obrigado mais uma vez. Amém, Padre Alisson. Nós aqui agradecemos, Que formação maravilhosa, Bendito seja Deus. Assim, só queremos mesmo agradecer ao Senhor, que foi canal da graça de Deus para nós nessa noite de hoje, Assim, anotei aqui algumas coisas, que o Senhor falou, e assim, muito forte, quando o Senhor falou da corrente de graça. A corrente de graça, quando realmente vivida, é um caminho de santidade, Que nós, assim, cada intercessor que está acompanhando nessa formação, aqueles que irão, também ver depois, vai ficar gravado, que possa assumir verdadeiramente essa corrente de graça na sua vida, como um caminho de santidade, Como o senhor falou, ser cristão é assumir a identidade de Jesus, É assumir a identidade do Senhor na sua vida. Então, assim, louvado seja Deus, assim,
Que informação maravilhosa, assim, que bênção que foi esse momento para nós, intercessores do Rio Grande do Norte. E o Senhor foi essa bênção para nós essa noite de hoje. E assim, a Ariela pediu para pedir desculpas porque ela não pôde entrar, né, aqui na live, tá bom? Mas pediu para agradecer ao Senhor e até as próximas, né, que virá. Já deixo aqui, a gente vai encerrar o Senhor dando a bênção, né? Só queria dar um aviso, né, que a próxima e a última live desse ano, a formação será no dia 21 de outubro, tá bom? Então, vocês já vão marcando aí, dia 21 de outubro é a nossa última formação, que terá como tema o Espírito Santo, aliás, o Espírito Santo e o Concílio Vaticano II, tá bom? Então, intercessor já vai divulgando, já vai anotando aí na agenda a nossa próxima e última formação, né, desse ano, tá bom? Então, Padre Alisson, se tiver ainda aí, o senhor pode encerrar nos dando a bênção? Ok, estou aqui sim ainda. Então vamos pedir a bênção de Deus, mas antes de pedir a bênção de Deus, né, sobre vocês, eu peço que rezem por mim, né? Rezem pela paróquia, rezem, né, já que nós estamos falando para intercessores, né? São pessoas que têm intimidade com Deus, né? Pessoas que realmente vivem a oração, não somente fazem momentos de oração. Então, nas orações de vocês, né, lembre desse pobre padre, né, para que Deus possa conduzi-lo sempre mais, que ele possa realmente se deixar guiar pelo Espírito que ele recebeu, né, seja no batismo, né, que é o Espírito que nos une, no sacerdócio comum dos fiéis, seja naquela porção do Espírito que se manifesta através do sacramento da ordem. Então, Deus abençoe, vamos pedir que a bênção de Deus se derrame sobre nós, sobre nossas famílias, sobre o nosso grupo de oração, sobre a nossa paróquia, né, sobre a nossa igreja, sobre a província eclesiástica do Rio Grande do Norte, para que, movidos pelo Espírito, nós possamos testemunhar ao mundo a graça de Deus, né, que em meio a tanta riqueza de dons que se manifesta, né, na nossa vida, na maneira de ser e de agir, né, de cada igreja particular, nós possamos testemunhar também a unidade nessa diversidade e assim testemunhar a beleza de ser cristão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre vós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite, fiquem com Deus e até uma outra oportunidade. Amém. Boa noite, Padre Alisson. Conte com as nossas orações. Deus abençoe o senhor também. Boa noite a todos.